Ótima quarta-feira para você. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, capítulo 14. Estamos crescendo. Para mim está sendo assim poderoso e eu espero que para você também esteja. Vamos orar, falar com Deus, consagrar essa quarta-feira ao Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui diante da tua presença, porque nós sabemos, ó Deus, tudo que nós precisamos vem do Senhor. Estamos nesse movimento, acreditando, meu Deus, eu estou convicta, tudo que eu escrevi aqui vai acontecer. Ah, se vai! Não vai ficar nenhuma só dessas circunstâncias sem resposta. Eu consagro esse projeto ao Senhor. Eu profetizo, eu tomo posse das águas se movimentando, o Senhor trabalhando em nosso favor para nos honrar e nos favorecer em nome de Jesus. Eu creio, eu acredito no movimento das águas, eu acredito no favor do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Eu consagro no nosso dia, eu declaro em nome de Jesus, veremos a glória do Senhor. Eu verei o seu favor. Eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas. Eu declaro, essa pessoa vai ver. Ela vai ver. Ela vai ver. Eu decreto isso pela fé. Ela verá o movimento das águas em favor dela, da família dela. Não vai ficar. Não vai ficar, Senhor. Nada vai ficar do jeito que está. Porque agindo o Senhor em nosso favor, quem impedirá? Quem pode impedir o Senhor de nos abençoar? Quem pode impedir, meu Pai, tua operação? Quem pode impedir o Senhor de nos honrar? Ninguém. Porque ninguém tem essa autoridade. Porque eu acredito, os céus domina. Os céus é que define tudo. É do alto, é do Senhor que vem o nosso socorro. E eu declaro, meu Deus, tudo que essa pessoa tem determinado, tudo que ela tem orado, tudo que ela tem pedido, chegando até as mãos dela, porque o Senhor é poderoso para fazer não só isso, mas nos surpreender. E eu profetizo todas essas pessoas que têm orado comigo, sendo surpreendida pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu te abençoo, eu abençoo sua vida, sua casa, sua família, e eu profetizo pela fé, vocês verão a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tomo posse disso, veremos a glória de Deus, tudo, repete comigo, tudo que eu tenho orado já aconteceu, porque o meu Deus é grande, em nome de Jesus, aleluia, Deus é grande, poderoso, e Ele está trabalhando para nos surpreender, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Estamos aprendendo nessa semana como vencer a nós mesmos e principalmente como vencer o estresse. Diga aí comigo, eu já venci. Eu não sou mais uma pessoa estressada. Eu sou uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa da paz. Amém. Repete aí comigo, fala, eu sou uma pessoa da paz. Eu já venci a mim mesmo. Já venci. Eu já venci. Não vou vencer não, eu já venci. Ó. Provérbios 14, 17. Quem se zanga facilmente faz coisa tola, faz coisa que depois se arrepende. Já viu aquela pessoa que fala assim, no momento da raiva solta um monte de palavra, fala um monte de coisa que não deve, e depois fica lá, parecendo aquele cachorrinho que caiu do caminhão da mudança, né? Perdido, porque falou um monte de besteira, fez um monte de coisa que não devia, e aí é aquela situação que nós falamos ontem, né? O porquê que a gente tem que buscar tanta presença de Deus, a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda, meu querido. Sem Deus é impossível uma pessoa ter domínio próprio, é impossível uma pessoa dominar isso aqui, ó, a língua, frear ela, dizer, você não vai falar, você não vai fazer, é impossível. Quanto mais próximo de Deus você tiver, mais domínio sobre você mesmo você terá. E aí, eu disse para você ontem, que nós vamos aprender a dominar o cortisol, esse hormônio que é liberado pelo estresse. Porque muitas pessoas, elas se sentem assim, se sente cansada, eu sinto tão sobrecarregada, pastora, eu sinto tanto, sabe, aquele cansaço físico, cansaço mental, minha mente vive cansada, sabe aquele peso que eu sinto? Porque assim, tem a parte de Deus e tem a nossa parte.
Tem a parte que Deus faz, que o Espírito faz, e tem a parte que nós precisamos trabalhar. E nós vamos fazer a nossa parte para dar condições ao Espírito para realizar a parte dele. E aí, o que acontece? Se nós não aprendermos a dominar a liberação desse hormônio chamado cortisol, nós vamos viver dominado por eles. Não sei se você sabe, mas uma curiosidade aqui que eu quero trazer para você. O excesso de cortisol no organismo o excesso de cortisol produzido no organismo pode trazer também, acarretar várias doenças, hipertensão, diabetes, depressão. Ela pode causar também infarte, sabia? O excesso pode chegar a esse extremo, causar até um infarte. O excesso do cortisol pode causar infarte, diabetes, hipertensão. E ainda, uma coisa que eu não sabia, e estudando para conversar com você, eu descobri que pode acarretar também gordura abdominal. Sabe por quê? Porque o organismo começa a produzir um excesso de açúcar tão grande como autodefesa, que porque ele pensa assim, né? Quando o hormônio está sendo liberado, muito hormônio de cortisol, o nosso organismo não sabe muitas vezes distinguir o que é realmente uma ameaça e o que não é. E aí ele começa a liberar esse hormônio em excesso e produz em nós um alto teor de açúcar, e esse alto teor de açúcar ela vai ficar parado nas paredes do abdômen. Então até a barriga pode crescer com excesso do cortisol. Olha o quanto que isso é nocivo para o nosso organismo, e a pessoa não se dá conta que às vezes doenças que ela está enfrentando estão relacionadas com essa falta de domínio próprio, com esse excesso de cortisol que está sendo liberado. E nós precisamos buscar esse controle. E algumas coisas e alguns hábitos precisam ser mudados para que você consiga liberar com menos frequência esse hormônio que é tão prejudicial para o nosso organismo. E como que a gente faz isso, pastora? Tem 3 coisas que nós precisamos fazer. Olha como é que está tudo relacionado. Eu não falei para você que tudo está dentro de nós? Você lembra que a gente falou isso segunda-feira? Tudo está dentro de você. Tudo que você precisa está aí dentro de você mesmo, não está fora. E aí o que acontece? Se a pessoa não dormir bem, não tiver uma boa noite de sono, ela está propícia a ficar mal-humorada e a liberar cortisol. Uma pessoa que não dorme bem, que não descansa, sabe? Porque tem gente que não descansa, não tem uma boa noite de sono, ela vive estressada, já levanta estressada porque não dormiu bem, não descansou, a mente dela não descansou, o corpo dela não descansou, e nós precisamos descansar. Tem gente que acha que dormir não é necessário, e você dormir a quantidade de horas necessárias, que são de 6 a 8 horas por dia, não é mais que isso também não, viu? Vai dormir 12 horas, não. Então eu vivo estressado, vou viver dormindo. Não, isso é um hábito diário, com frequência. São coisas que a pessoa faz com frequência, que vão alterando o estado de humor dela. E vai trazer para ela muitas consequências ruins. Você vê que uma pessoa estressada, ela estraga a família, estraga o ambiente, estraga tudo que está ao redor dela. É ou não é? É. Uma pessoa que vive estressada, ela destrói com tudo. Destrói com ela, destrói com os outros e destrói com o ambiente que ela está vivendo. Se você não aprender a dormir bem, você vai viver estressado. Se você não aprender a se alimentar bem, porque o excesso de açúcar no seu organismo vai te levar a altos níveis de estresse. Se você não aprender a se alimentar bem, com um alto nível de proteína e eliminando a quantidade de açúcar, você vai estar liberando esse hormônio que está destruindo com a sua saúde. Dormir bem, se alimentar bem, tem a ver com os outros? Não tem a ver com você. É você que tem que ter esse domínio.
Eu sei que o nosso horário está passando, mas eu vou terminar essa parte hoje. É você que tem que ter esse domínio. Dormir bem não é responsabilidade do marido, dos filhos, é sua responsabilidade. Se alimentar bem não é responsabilidade dos outros, é sua responsabilidade, é você que decide. O que vai entrar dentro de você não tem nada a ver com Deus, é você. É a sua parte. Tem a parte de Deus, tem a parte espiritual, mas tem a sua parte. Fazer exercício físico, atividades físicas, 3 coisas: dormir bem, se alimentar bem e exercitar esse corpo. Não depende de Deus, depende de você. É você que tem que colocar esse corpo em movimento, exercitar ele. Se uma pessoa pratica atividade física só pensando no resultado físico em si, ela está fadada a mais dia menos dia parar com isso. Mas quem pratica exercício físico pensando no seu bem-estar, na sua saúde, que é a sua prioridade, ele vai fazer isso com frequência, porque ele sabe que isso é necessário. Atividade física, você vê que uma das coisas, quando a pessoa está em depressão, por exemplo, o que é depressão? É o excesso de hormônio cortisol que está sendo liberado no organismo dela. Uma das coisas que os especialistas indicam, receita para a pessoa: começa uma atividade física, uma caminhada, a pedalar, fazer alguma coisa para combater esse excesso de hormônio que está sendo liberado no seu organismo. Esse excesso de hormônio cortisol que está destruindo com o seu organismo. Corpo são, espírito são, corpo são, mente sã. Se você tiver essas 3 coisas, meu filho, você vai ter domínio sobre você mesmo e você vai ter domínio sobre tudo que está relacionado à sua vida. Primeiro domina aqui, depois aqui. Primeiro eu domino a mim mesmo, depois eu domino as outras coisas. Mente cansada, corpo cansado, evita o consumo de açúcar. Comece a consumir mais proteína para você conseguir dominar esse hormônio, colocar ele em sujeição. O excesso de cortisol vai destruir a sua saúde, o excesso de cortisol vai destruir a sua vida, vai destruir o ambiente que você está. Destrói família, destrói pessoas, destrói ambientes. Você pode dominar isso. Repita comigo: eu posso dominar a produção de cortisol. É isso aí mesmo, é para repetir. Eu posso dominar a produção de cortisol que está sendo liberada, esse hormônio que está sendo liberado no meu organismo. Você pode, porque você tem autoridade para isso. Amém? Hoje, quarta-feira, vamos buscar o Espírito Santo. Estaremos também em jejum, em consagração. Não se esqueça de fazer o seu jejum. De quarta-feira nós estamos jejuando pela igreja aqui de Guapiaçu, por todos vocês que estão nos acompanhando no canal do YouTube. Vai ser transmitido aqui das 15 horas até as 19h30, vai estar aqui no canal todo esse período, que jejum não é ficar só sem comer, jejum é momento espiritual, momento de ler a Bíblia, momento de orar, momento de comunhão, momento de entrega espiritual, e é o seu momento que você vai se entregar e você vai se lançar em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio nisso, vamos fazer com toda a fé, e Deus está se movimentando em nosso favor, movendo as águas. Que Deus abençoe sua quarta-feira, que ela seja espetacular, até daqui um pouquinho, às 15 horas, e amanhã a gente volta de novo falando sobre esse estudo do livro de Provérbios, em nome de Jesus. Semanas do mover de Deus. Quando as águas eram agitadas pelos anjos do Senhor, todas as pessoas que se lançavam eram curados de qualquer enfermidade. João 5,4. A Igreja Ministério Coluna convida você e sua família para viver esse novo tempo de milagres. Na Rua das Violetas, 566, no bairro São José, Guapiaçu.